Olá, boa tarde. Essa semana a gente vai gravar mais um vídeo aqui no canal. Para você que é novo por aqui, me chamo Roseli Marques. Esse canal tem como objetivo testemunhar o nome de Jesus Cristo aqui nessa terra, aqui nesse mundo e o que ele tem feito na minha vida. Hoje eu vou falar aqui para vocês um resumo do vídeo, né, do que a gente vai falar hoje. E o resumo será, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 erros que eu cometi assim que eu me tornei cristã e que eu recebi o evangelho na minha vida e que Jesus Cristo me aceitou. Eu vou comentar aqui com vocês os 3 erros que eu cometi nesse início e 2 passos, né, 2 acertos que eu fiz nessa minha caminhada cristã. Então, para você que é novo. E o primeiro erro que eu cometi foi esse aqui, complexo de salvadora. O que é isso? Eu iniciei minha caminhada e aí eu queria anunciar para outras pessoas também o evangelho, né? Queria que outras pessoas também conhecessem. E nessa, eu muitas vezes abri mão da necessidade minha mesmo, né? Eu não olhava para mim mesmo, que eu também precisava. Então eu queria muitas vezes ajudar o outro, queria falar do evangelho para o outro, mas eu ainda não estava 100%, né? Como diz na palavra de Deus, pode um cego guiar outro cego? Não pode. Então quantas vezes eu buscava evangelizar alguém ou buscava orar por alguém, que alguém estava passando uma situação difícil, e sem entender nada do mundo espiritual, eu ia ali, fazia isso e depois sofria toda a consequência. Não é que você não tem que convidar alguém para ir à igreja, não é isso, mas você tem que primeiro buscar a sua libertação, a libertação da sua alma, o seu fortalecimento espiritual. E eu não enxergava isso, né? Eu tinha o ego, né? A soberba, de você pensar, não, eu já estou congregando, eu posso evangelizar alguém. Não é assim. Tudo é no tempo determinado por Deus. Se você ainda não está preparado, você não tem comunhão com Deus, você não congrega, como é que você vai querer buscar por outra pessoa? Né? E eu era assim. Então esse foi o primeiro erro que eu cometi. E graças a Deus eu conheci a verdade e a verdade ela me libertou disso. O segundo erro, buscava conselhos de pessoas que não seguiam a mesma fé que eu. Então tinha situações na minha vida que eu pegava e ia querer me aconselhar com alguém, né? Alguém que eu tenho em consideração, que eu amo, mas essa pessoa ela não proferia a mesma fé que eu, ela não é conhecedora do evangelho, ela não me dava conselhos segundo a palavra de Deus. E eu algumas vezes segui o conselho, e quando eu seguia dava tudo errado. Porque quando a gente busca ser cristão, a gente tem que se basear e buscar pessoas que são cristãs, pessoas que, né, principalmente os pastores, né, pessoas que você sabe ali que tem um testemunho de fé, que vai poder lhe dar um conselho que você vai acertar. Então, esse era um erro que eu fazia, né, principalmente quando eu estava nessa mudança, né, de transição, de deixar as práticas que eu fazia, né, para ter práticas cristãs, ter outras práticas, né, e então eu fiz isso e deu tudo errado. Terceiro, não obedecia 100% ou não me esforçava para obedecer os meus líderes espirituais. Eu não obedecia 100% e também não me esforçava. O que é isso? Eu queria fazer da minha cabeça, né? Um exemplo, eles davam uma ministração lá no altar, mas eu, na minha mente, né, que ainda não estava renovada, transformada, eu tentava fazer do meu jeito, né, e dava tudo errado, né, e eu também não me esforçava 100%, né, porque tem que haver um esforço da nossa parte para a gente obedecer a palavra de Deus, né. Então eu não me esforçava 100%. E eu vejo assim a diferença, né, a diferença de quando você se esforça
para quando você não se esforça, eu vejo a diferença nos resultados. Então, você que tá com um desses, né, que você tá cometendo um desses erros, mas você diz assim, ah não, eu tô bem, mas você tem que olhar para sua alma, né, você tem que olhar para você. Será se você não tá com complexo de salvadora, porque você passou algo lá na sua infância, e aí você pensa assim que pode salvar todo mundo, ou você se sente culpada por algo e quer resolver o problema de todo mundo e vai deixando os teus, sabe? Eu fiz isso várias vezes, eu pegava, tinha uma situação na minha vida e eu ia deixando de lado, né? E aí ia querer fazer algo pelo outro. Talvez você esteja fazendo assim, mas a vida ela passa muito rápido, né? E a gente tem que aprender a resolver os nossos também. Porque a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus diz pra gente amar a Deus acima de todas as coisas. Depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós mesmos. Então, se eu tô amando mais o meu próximo, eu não tô amando a Deus acima de mim. Ou se eu tô me amando demais, eu também não tô amando a Deus acima de mim. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Eu não tinha esse equilíbrio. Outra coisa, se examina, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai se examinando. E é uma coisa que eu não fazia. Se você, uma hora você tá muito feliz, se você uma hora tá muito feliz, se você uma hora tá muito triste, você tem que analisar isso. Por que que as suas emoções ficam assim, altas e baixas, e você não tem uma estabilidade? Será que é por causa das pessoas? Será que é por causa de uma situação sentimental, né? Quantas vezes eu fiz isso de, a pessoa mandou uma mensagem pra mim, aí eu passava o dia feliz, né, idolatrando. E aí você tem que analisar, né? A palavra de Deus diz pra gente analisar nós mesmos. E vamos lá para os passos que eu dei, que fizeram toda uma transformação na minha vida espiritual. Primeiro, eu busquei todos os dias entregar meus primeiros minutos, né, de primícia, devolver a Deus. Então, eu não sou essa pessoa que pega, acorda e já vai pro celular, né? Eu faço o meu devocional. Então, isso fez e faz toda a diferença na minha vida. E eu sou muito grata a Deus, né, por poder ter saúde, acordar todos os dias e poder primiciar Ele, dando graças a Ele por mais um dia. E o segundo, eu permaneço congregando, ouvindo a palavra. Eu permaneço congregando, porque se a pessoa não congrega, como é que ela vai ter a fé dela fortalecida? A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa de direcionamento de alguém que vai lhe explicar a palavra segundo o Espírito Santo. Mas você pode estar dizendo, não, eu leio a palavra em casa, já tenho meu próprio entendimento. Então, é você e o seu coração aí, porque o coração ele é enganoso. Então, eu falo que para a gente ter resultado, a gente precisa congregar, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. E congregar no local onde Deus nos direciona, né? Porque muitas vezes você quer ajudar o outro, mas você não congrega, você não tem pastores orando por você, você não entende de batalha espiritual, né? Você não entende como que o teu inimigo, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, como é que ele atua. E aí muitas vezes você ora por alguém, aí no outro dia você fica abatido, você fica irritado e você não sabe de onde vem isso. É batalha espiritual. E o que acontece é que vai dando mau testemunho. Assim era eu. Né? Eu não entendia praticamente nada. Não é que eu entenda, né, assim, mas eu digo assim que eu não tinha cobertura espiritual. Eu queria orar pelas pessoas e aconteciam as retaliações espirituais, eu não entendia e acabava dando mau testemunho. Então, eu vim trazer, né, esse vídeo aqui para você como testemunho, né, é um desafio a gente testemunhar aquilo que a gente já fez de errado, mas pode ser que tenha pessoas precisando assistir esse vídeo, né, e para você
analisar o que você tem feito, porque eu tô aqui para isso, né? Eu tô aqui para dizer que é possível sim a gente deixar as práticas erradas, se arrepender delas, né? E buscar em Deus as práticas que agradam a Ele, né? Buscar verdadeiramente ter um compromisso com Ele. Porque do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então tem que haver, como a palavra de Deus e os meus líderes, né? Tem que haver um equilíbrio. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 6. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Se você não está assim, busque por você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. É claro que a gente tem que, como eu estou dizendo, ter o equilíbrio, né? Eu vou buscar aqui só por mim, só por mim. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Se você não pode, se você olha para você, assim como eu também olhei para mim e eu vi o quanto eu estava fraca espiritualmente, o que eu fazia? Eu levava o nome das pessoas que precisavam, eu levava lá no altar de onde eu congrego. Eu levava para o meu apóstolo, levava para os meus pastores. Até hoje, né, eu levo para eles orarem por essas pessoas, né? Porque eu não tinha, e até hoje, né, eu sei aonde é o meu papel, aonde é o meu espaço no mundo espiritual, né? Então, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui para você, né, que tá aqui no canal, comenta se você está cometendo esses erros ou se você não fez outra coisa, né? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição do canal os versículos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma a nossa mente. Oséias 4:6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quantas vezes eu pereci por causa de falta de conhecimento? Provérbios 3:6, o Senhor diz para a gente entregar a Ele o nosso coração, porque o coração, está escrito em Jeremias 17:9 e 10, que o coração ele é enganoso, ele é corrupto. Então todos os dias a gente tem que entregar ele para Deus, porque ele tem o ego, ele tem aquilo que talvez você esteja sentindo aí, talvez você esteja chateado por causa desse vídeo, do que eu estou falando, e você queira ir no seu próprio entendimento, mas só que dá tudo errado. Porque a gente não tem que ir no nosso próprio entendimento. Eu já fiz isso e deu tudo errado para mim. E diz aqui em Provérbios 23:26 que diz, né? Filho meu, dá-me o teu coração. E o Provérbios 3 diz para a gente não ir no nosso próprio entendimento. Então eu vou deixar escrito aqui na descrição do canal. E até a próxima semana com um novo vídeo aí. Se assim Deus nos permitir. Uma boa semana para você.